Agora oficial, boa tarde para vocês, espero que estejam todos bem. Vamos ver se a gente consegue realmente gravar essa aula e transcorrer tudo como a gente espera que nós iremos transcorrer, tá bom? Deixa eu já preparar alguma coisa aqui, que é o fato de nós ampliarmos o número de visibilidade. Vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula. O primeiro tópico que nós falaremos será o nosso... Eita, espera um pouquinho. Só um segundinho. Nós vamos falar... Ah, tá. Beleza. Ok. Espero que estejam todos bem. Vamos lá então. Já já eu compartilho minha tela com vocês. Perdão. Pessoal, conforme nós havíamos comentado, nós estaremos trabalhando com vocês plano de negócios, ok? Alguém já fez algum plano de negócio? Tem ideia do que é um plano de negócio? Para que serve? Onde se aplica? Diz aí para mim colocar uma régua na sala, para mim ver como é que estão. Nunca fiz, não tenho nem ideia. Já ouviram falar, pessoal? Não. Bacana, então. Show. Olha só, o plano de negócios, ele é usado para que a gente possa fazer um projeto, uma projeção, tá? Do que vai vir a ser o nosso negócio futuro, tá ok? Ah, professor, mas eu não tenho nem ideia do que eu quero montar, mas eu tenho dinheiro. Bacana. Então vamos fazer o quê? Vamos correr atrás e fazer um plano de negócio da atual circunstância, da atual conjuntura mercadológica que a gente vive, tá? E assim a gente vai conseguir fazer um plano de negócio que seja bem interessante e saber se realmente o meu perfil bate com aquilo que eu tenho a grana para montar ou não, tá? Eu vou então aqui apresentar minha tela para vocês, tá? Bacana. Aí a gente vai ver logo aqui, eu vou ampliar isso aqui para ficar um pouquinho melhor, né? O que é e para que serve um plano de negócios, né? Imagina que você deseja construir uma casa, por exemplo, organizar uma festa ou ir para um litoral. Com certeza sua intenção para que tudo dê certo, não é isso? A gente não tem intenção para tudo dar certo? Então, para isso a gente precisa planejar algumas coisas. Quem entre nós temos o perfil de planejador? Gosta de planejar as coisas antes de fazer? Alguém? Professor, eu gosto. Eu gosto também. Bacana. Então vocês vão gostar disso aqui. Porque olha só, ele já começa falando pra gente aqui que a gente precisa prestar bastante atenção nessa palavra aqui, ó. Planejamento, tá? E aí, ele, seguindo o exemplo da construção da casa ou da festa aqui, ele vai falar pra gente que significa o seguinte, olha só. Ou seja, a casa, a festa e a viagem não vão se realizar apenas porque você assim deseja. Mesmo que o seu desejo seja fervoroso, ardoroso, não vai funcionar. Você precisa ter o quê? A gente precisa ter algumas ideias, né? E essas ideias nascem no nosso coração. Porém, para que elas possam se realizar, a gente precisa ir um passo a passo, correto? E aí, assim, para que essa viagem aconteça, é necessário fazer o quê? Ver o local que vai ser visitado, decidir quanto tempo de viagem, quanto dinheiro eu vou levar e quanto eu vou gastar, o que, que eu vou comprar. E aí comprar passagem aérea, reservar hotel, arrumar as malas e outras coisas do gênero, né? Agora, imagina que para uma viagem comum a gente precisa fazer isso e para organizar
uma coisa que de repente, um negócio que pode ser o seu ganha-pão futuro, né? Imagina, precisa ter. Então ele vai definir para a gente aqui, ó, que o plano de negócios é um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um plano de negócio permite identificar e restringir seus erros no papel, ao invés da gente cometê-los ao vivo e em cores, né? Então, em outras palavras, o plano vai ajudar a gente a concluir essa ideia, né? Se vai dar certo dessa forma, se não vai dar certo assim. Por exemplo, há alguns anos atrás, pessoal, deixa eu só rotear meu celular aqui, porque a minha internet aqui deu um pico grande aqui. Deixa eu rotear para ficar melhor. Espera aí um pouquinho. Bacana, vamos lá. Há um tempo atrás eu inventei de fazer uma viagem cultural. Nós resolvemos ir para São Paulo, passar 3 dias em São Paulo, aliás, 2 dias em São Paulo e 4 dias em Campos do Jordão. Bacana. Se eu não tivesse feito o planejamento antes de quanto eu poderia gastar ou como eu ia usar o dinheiro que eu estava levando lá, certamente o recurso não tinha dado. Porque ô cidadezinha cara, hein? E aí eu me lasquei, quase, se eu não tivesse planejado, beleza? Então assim, em outras palavras, isso aqui a gente não vai precisar ver, que é o mapa do percurso, e a gente já parte para a primeira parte, que é a elaboração do plano, tá? E aí, como eu disse para vocês na nossa aula de apresentação, nós iremos começar aqui com o sumário executivo, ok? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Sim, tá tudo ok. Sim, professor. Tranquilo. Ótimo. Então tá joia. Então vamos dar andamento então. E aí no sumário executivo ele vai falar para mim o que é, primeiro ele vai me perguntar o que é e como fazer um sumário executivo, né? O sumário executivo, na verdade, ele é o que? Ele é um resumo do plano de negócios. E como todo resumo, eu não faço ele primeiro, eu faço ele por último. Até porque eu não sei quais serão os resultados lá do meu último passo do meu planejamento, ou seja, do meu plano de negócio, para me escrever ele antes de começar o plano, não é verdade? Então, olha só, não se trata de uma introdução ou nem uma justificativa, e sim de um sumário que contém pontos importantes. E nesse sumário executivo, a gente precisa constar o seguinte: resumo dos principais pontos do negócio, dados do empreendedor, experiência profissional, dados do empreendimento, missão da empresa, setores de atividade, forma jurídica, enquadramento tributário, capital social, fonte de recursos, e aí vai. E ele começa falando para mim aqui, e eu gostaria que vocês ficassem muito atentos. Toda vez que vocês virem essa lupa e o fique de olho, vocês fiquem de olho no material, tá ok? Olha, embora o sumário executivo compreenda a primeira parte do plano, ele só deve ser elaborado após a conclusão do mesmo. Já te disse isso. Ao ser lido por interessados, ele deve deixar clara a ideia e a viabilidade da sua implantação. Implantação de quê? Do negócio, tá? E as informações mais detalhadas vão vir no decorrer do plano, ok? Então vamos lá. Daqueles tópicos que nós vimos aqui em cima, a gente vai detalhar cada um deles agora, por isso é que eu passei rápido por eles. Então olha só, o primeiro deles, que é o resumo dos principais pontos do negócio, a gente tem que fazer o que aqui? A gente tem que descrever no plano o seguinte: fazer um breve relato das principais características do nosso negócio, e a gente tem que mencionar o que? O que é o negócio, quais os principais produtos e ou serviços que eu vou prestar, quem serão meus principais clientes, ou seja, quem é meu público-alvo, quem serão os meus stakeholders, onde está localizada a empresa, se é em Palmas, se é em qualquer outro lugar, qual o montante de capital que eu vou investir, qual vai ser o meu faturamento mensal, que lucro eu espero obter com esse negócio e quanto tempo
eu espero que esse investimento retorne para mim. Olha só, perceberam que são informações que realmente não tem como preencher logo de início, né? Então, ele vai, depois de cada um desses tópicos, ele vai vir para mim aqui 1 hora de praticar, ok? Esse, gente, é o material que vocês terão acesso a ele, tá? Lá no Moodle, juntamente com essa videoaula que a gente está gravando agora, ok? Porque a gente está conseguindo gravar e eu acho que vai dar tudo certo, beleza? Então, você vai deixar esse slide lá também, professor? Perdão, repete mais alto, por favor. O senhor vai deixar esse slide lá também, né? Sim, sim, vou deixar lá, Tawane. Na verdade, assim, isso aqui ele é um livro, tá? Eu vou deixar esse livro lá. Eu deixei ele já lá, que é o material base. Eu não sei se já está na página de vocês, provavelmente esteja. Mas para cada aula eu vou deixar só o material daquela aula específica lá, tá ok? Que aí não vira confusão. Então, voltando aqui, gente, posterior a isso, eu vou perguntar aqui, quais são os dados dos empreendedores? Qual é a experiência profissional deles e quais serão as atribuições dele dentro do negócio? Olha, por que isso aqui é importante? Vamos ver por que isso aqui é importante? Olha só, ele aqui vai me informar os dados dos responsáveis pela administração do negócio. Faça uma breve apresentação do seu perfil, destacando seus conhecimentos, habilidades, experiências. Dessa forma, né? Lógico que vai ficar claro. Você vai ver se é possível você utilizar todas essas informações, as suas habilidades e experiências, para poder utilizar a seu favor no empreendimento. Que é isso, professor? Por exemplo, eu vou montar uma construtora. Show de bola. Você já é engenheiro. Bacana. O que mais que você vai precisar? Eu vou precisar de um contador. Mas o contador eu contrato uma empresa. Perfeito. Mas eu vou precisar de alguém para administrar a minha empresa, porque eu vou ter que ficar na obra. Então, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou montar a minha empresa em sociedade com a Leia e com a Flávia. Então, enquanto eu estiver lá na obra, porque eu sou engenheiro, a Flávia, que é administradora, vai administrar e a Leia, que é outra engenheira, vai ficar responsável por fazer os projetos. Porque esse é o feeling de cada um, esse é o forte de cada um. Entenderam, gente? Por que da atribuição profissional? Se você, mais na frente a gente vai perceber que se você não tiver experiência naquilo que você vai trabalhar, você tem como contratar uma pessoa e descrever o perfil dessa pessoa aqui nesses dados de experiência profissional, tá? Olha só, para prevenir-se contra escolha equivocada de sócios, preste atenção nisso aqui. Esse aqui é o pulo do gato, tá? Para esse tópico aqui, esse aqui é o pulo do gato. Analise se os objetivos dos sócios são os mesmos, tendo em vista que o grau de ambição de cada um é uma dimensão que deseja levando em vista, né, levando em consideração o grau de ambição de cada um e a dimensão que você espera para o seu negócio. Por quê? Porque eu penso que a minha empresa será uma empresa mundial. Eu vou vender para todo mundo, eu vou construir em Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes, no Japão, em tudo quanto é lugar. Só que a Flávia, ela é mais pé no chão do que eu. E ela quer ficar, por enquanto, só aqui dentro do Tocantins. Então, para que evite conflitos, é importante que a gente tenha objetivos comuns. Ok? Beleza. Olha, e aí ele vai falar para a gente que é o seguinte, olha, divida as tarefas antes de montar a empresa. Defina o campo de atuação de cada um e os horários de trabalho. Se lembra que eu falei para vocês que sendo 3, um ficava responsável pela obra, o outro pelo projeto e o outro pela administração? Exatamente por esse tópico aqui. E antes mesmo de você iniciar a sua empresa, vocês precisam definir qual vai ser a retirada pro labore de vocês. Tá? A retirada pro labore e a remuneração dos proprietários. Tá ok? E como é que ela vai ser feita? E depois, a distribuição dos lucros, como é que vai ficar? Outra coisa,
E o quanto será investido na empresa? Vai ser o mesmo percentual, todo mundo? Eu vou investir mais, você vai investir menos, ou você vai investir mais e eu menos? Entendeu? Isso a gente vai constar no contrato social, que a gente vai ver também mais à frente. E precisa que a gente faça o seguinte, sem sombra de dúvidas. Isso tudo precisa colocar no papel. Precisa estabelecer qual é o grau de autonomia de cada um e até que ponto um dos envolvidos pode, sozinho, tomar determinadas decisões. Entenderam? Por exemplo, vou dar um exemplo bem grosseiro aqui para vocês verem como é estranha essa questão de dar liberdade para alguém tomar decisão. Numa família, um casal investiu muitos milhões, muitos mil reais no Santander, logo no início, no Banco Santander. E o Banco Santander cresceu e ficou gigantesco. E o marido, antes de morrer, ele fez o testamento deixando todas as ações dividiu as ações para os filhos, só que não poderia se vender nenhuma ação antes da mulher dele, ou seja, da esposa dele, falecer. Eles só poderiam vender depois que ela falecesse, porque ela tinha renda lá das ações, correto? Fazia a retirada mensal do lucro, do dinheiro que ela pegava lá para viver. Beleza. Só que, nesse meio do caminho, ele tinha 3 filhos, um dos filhos morreu. E esse filho que morreu tinha 3 filhos, outros 3 filhos, todos 3 maior. Os 3 pegaram aquele documento, entraram em contato com o Santander e mandou vender todas as ações. E o Santander vendeu todas as ações, antes da esposa morrer, antes da avó morrer, no caso deles. O que aconteceu? Eles tiveram um prejuízo em um mês de 160 milhões de reais por conta dessa decisão, desses 3, certo? Eles pegaram 60 milhões de reais nas empresas e ainda tomaram esse prejuízo. Então, aí agora essa família está entrando na justiça, não para pegar o dinheiro de volta dos netos, porque esse eles já dividiram, sem problema, mas do restante que ficou lá no Santander, porque o Santander tinha um documento primeiro e depois ele abriu mão desse documento por conta que um dos sócios lá mandou vender. No entanto, não havia feito a leitura do documento original. Percebeu? Se eles tivessem acordado antes e falado com os netos, olha, não pode vender nada antes da vovó morrer, beleza? Eles não tinham feito nada, teriam evitado um grande problema. Então, assim, eu estou trazendo um exemplo de sociedade familiar, tá? Que às vezes, em alguns casos, é até mais complicado do que uma parceria externa, né? Para que vocês possam ver e manter bem definido o que cada um tem que resolver no seu escopo na empresa. Bacana? Show de bola. Outra coisa que a gente precisa ter bem definido, determinar se os familiares vão poder contratar, se os familiares vão poder ser contratados pela empresa, para ser funcionários. E se poderão, quantos? Tá? Quantos para cada um? Tipo assim, eu posso contratar meus 3 filhos, mas a Flávia e a Leia ainda não têm filhos. Então como é que vai fazer? Então, vocês perceberam? Gente, eu estou esmiuçando isso aqui para vocês, para que vocês aprendam uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Defina o que vai acontecer com a sociedade quando um dos sócios morrer ou não puder mais trabalhar. Quem vai assumir a empresa, a outra parte? Tanto responsabilidade, quanto custo, quanto lucro. Será a empresa do defunto? Não sei. Vai depender do que você vai escrever. Ó, escreva todos os pontos que possam gerar atritos, tá? Depois disso, ó, contrato assinado pelos sócios. Não deixe de fazer isso. Tenha claro que o que vai contribuir para a permanência de uma sociedade é uma coisa muito simples, tá?
Ele vai citar aqui que é como manter um casamento. Você precisa ter um diálogo claro. Porque confusão vai ter. Isso é inevitável, tá? Agora, o que vai pegar é como você vai resolver esse conflito. Como você vai resolver essa confusão. Se você contrata, por exemplo, o seu esposo para trabalhar na nossa sociedade, Leia, e eu contrato a minha esposa, e de repente o seu esposo vai olhar e falar assim, não, mas a esposa dele não está fazendo nada, está ganhando dinheiro à toa. Percebeu? Uma faísquinha que já começou um conflito grande aí, que pode gerar o rompimento da sociedade. Então é muito importante vocês terem tudo isso no papel, tá? Verifique se o futuro sócio não possui restrições cadastrais ou pendências com a Receita Federal, com a Secretaria da Fazenda ou no INSS, tá? Porque se tiver, isso pode dificultar o acesso de vocês a ter crédito nos bancos, tá? E outra coisa, vai impedir você de fazer o registro do seu negócio. Então, primeira coisa a ser feita é um contrato onde você vai deixar muito claro o que cada um vai fazer. Posterior a isso, você precisa passar um pente fino na ficha dos sócios, tá? E é lógico, para não ficar aquela coisa unilateral, você vai fazer também da sua vida, ok? E ele vai passar para a gente aqui, ó, sócio número 1, endereço e tal. Aí vem mini currículo, atribuição. Sócio número 2, mesma coisa, ó, mini currículo e atribuição. Agora a gente parte para os dados do empreendimento. Bacana. O que vem a ser esses dados do empreendimento? O nome da empresa, inscrição dele no CNPJ, inscrição dele na Receita Estadual, tá? Se você ainda não fez o registro da empresa, ou seja, você ainda está só na pesquisa, coloca o número do seu CPF, porque é o seguinte, um plano de negócio bem feito, muitas vezes você consegue financiamento pelo próprio plano de negócios. É muito interessante a gente perceber isso, tá? Então, vamos lá. E a missão da empresa? O que é a missão? Vocês já ouviram falar de missão, visão e valores? Alguém sim ou não? Já. Pois não, querem? Já ouviu? Ótimo. Bacana. Então, olha só. Vamos definir, então, o que é missão. A missão da empresa é o papel que ela desempenha em sua área de atuação. Em outras palavras, ela é a razão da sua existência. Hoje, ela representa o seu ponto de partida, pois identifica o rumo do negócio. Certo? Porque aqui eu vou pensar aqui, responder 4 perguntas e eu vou saber definir minha missão. Qual é o seu negócio? Quem é o seu consumidor? O que é valor para o seu consumidor? E o que é importante para os empregados ou fornecedores e sócios da sua empresa? Entenderam? Agora, como até agora eu só estou blá, 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 vamos fazer uma atividadezinha aí, rapidinho? Por favor, caneta e papel na mão. E você tem 3 minutos para escrever a sua missão. Como assim, professor, escrever a minha missão? Isso mesmo. Você vai pegar essas 4 perguntas que eu vou deixar aqui para vocês, ó. Você vai perguntar quem sou eu? O que eu posso fazer? Para quem eu posso fazer? E o que é importante para as pessoas que me cercam a respeito de mim? Beleza? Vou deixar uns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, uma empresa de alimentos. Servir alimentos saborosos e de qualidade com rapidez e simpatia em um ambiente limpo e agradável. Beleza? Locadora de veículos. Oferecer soluções em transporte por meio de aluguel de carros, buscando a excelência. E para um hospital, promover a melhoria da qualidade de vida e satisfação das pessoas
praticando uma medicina melhor por meio de uma organização hospitalar autossustentável. Viu que chique aí? Então tá bom, gente. 3 minutos enquanto eu pego um copo d'água. Eu quero que vocês anotem isso aí e já já eu vou passar para vocês onde é que vocês vão enviar essa anotação de vocês. Rapidinho. Então, pessoal, me Professor, diz aí. Conseguiram? tem como se eu repetir as perguntas? Tem sim, tá aqui, ó. Qual é o seu É negócio? porque Quem é o o senhor não está compartilhando a tela. Desculpa, não estou compartilhando a tela? Oh, Não. mas que cara, hein? Aí não tem jeito de vocês verem não, né? Eu deixo aqui, mas eu não compartilho, aí fica complexo, não fica? Vou deixar aqui para vocês então, e vou dar mais 2 minutinhos, porque eu acho que é justo. Ó, aqui ele está falando especificamente do negócio, tá? Ó, qual é o seu negócio, quem é o consumidor, qual é o valor para o consumidor, o que é valor para o consumidor e o que é importante para os seus empregados, fornecedores, sócios e para a comunidade em geral. Então quem sou eu? Qual é o meu ponto que eu posso dizer assim que eu consigo agradar as pessoas, no que eu agrado as pessoas? Essas pessoas que eu agrado levam em conta o que eu estou predispondo a fazer? E o que é importante para as pessoas que me seguem? Mas para facilitar, quando você vai fazer um plano de uma missão sua, você pensa assim: para que eu nasci? Por que eu nasci? Para o que eu nasci e o que eu pretendo fazer? Ó, a missão da empresa é o papel que ela desempenha na sua área de atuação, tá? Ou seja, é a razão da sua existência hoje. Então eu te pergunto, para que você nasceu? Beleza? Mais 1 minuto.
Beleza, pessoas? Tudo certo? Certo, professor. Bacana. Então eu quero que vocês façam o seguinte. Todo mundo vai falar? Não. Nananina não. Eu sei que algumas pessoas vão ficar tímidas, outras não vão querer falar. Então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o que você escreveu. Se você escreveu no papel, pode bater uma foto, desde que esteja com letra legível, e manda no meu WhatsApp, no meu privado, ok? Por favor, coloque seu nome, porque às vezes eu não tenho seu nome cadastrado ainda como estudante, beleza? Coloca lá, eu sou fulano e a minha missão é essa. Pode ser? Beleza. Beleza, Léo, valeu. Bacana. E aí depois a gente vai praticar, que a gente já está praticando. E aí a gente vai ver quais são os... Alguém perguntou alguma coisa? Ah, o João Pedro está chegando. Beleza, João Pedro, seja bem-vindo. João Pedro, nós estamos falando sobre missão. Tá me ouvindo aí, João? Professor, só uma dúvida. Pois não. O senhor quer que a gente fale da gente ou que, tipo assim, no caso, o senhor deu a dica de empresa, tipo, eu sou a empresa de, Tá, vamos supor, olha só. Como é que fala seu nome? Desculpa. Maradia. Maradia. Maradia, olha só. Simples. Você vai fazer de você. Não quero de empresa. Empresa eu já sei. Empresa eu tenho aqui um monte de exemplo. Quero seu. Beleza? Tá, no caso eu, Maradia, procuro Você trazer... nasceu pra quê? Ops, eu não sei Qual o ainda seu não. propósito de vida? Se você não sabe qual é o seu propósito de vida, escreve pra mim. No que você é boa? O que você sabe fazer bem? O que você gosta de fazer? Se você- agora eu entendi. Se você falar isso pra você, olha só. Em que eu sou bom? O que eu gosto de fazer? Isso automaticamente vai te, acender uma luzinha que você vai saber como você fazer essa atividade aí, beleza? E manda aí no meu WhatsApp, por favor. Professor, Pode? fala as duas últimas perguntas, por favor, que eu tava respondendo as duas primeiras e acabei não pegando. Tranquilo, só um minutinho. Professor, nos mostra as perguntas novamente, beleza. Graziele, você pode me mandar até o final do dia. Não, vamos fazer melhor. Você pode me mandar até na próxima aula. Beleza? Eu vou apresentar aqui então, Débora. Ô, Débora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você esteve no Gigante final de semana? Não. Certo. Alguém levantou a mão? Professor, Pode falar. eu fiz essas 4 perguntas. Quem sou eu? Para que eu nasci? Qual é o meu propósito de vida? Quem devo agradar? Perfeito, Flavinha. Você é da Paraíba, menina? Não, Tocantinense mesmo. Tocantinense mesmo, mas teu pai é Paraíba, porque esse sotaque não é tocantinense, não. Tudo em Tocantinense. Não acredito. Você não falou nem o não, nem o. Então aí ficou mais difícil. Mas tudo bem. Pro pessoal que pediu aí, ó, as perguntas são essas. Só que você vai adaptar ela para você, tá? Ok? Caminhando então. Setores de atividade. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu não falei que é importante. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta, podem me interromper, porque quando eu projeto aqui a minha tela para vocês, eu perco a visão de vocês. Então, se você levantar a mão, eu não vou perceber que você está de mão levantada. Beleza? Pode abrir o áudio e mandar ver, sem problema de interromper. Setor de atividade. Aqui a gente precisa descobrir qual é a nossa área, né? O que a gente vai fazer? O que a nossa empresa vai fazer, na verdade. E aí a gente vai ver. Vai ser uma agropecuária? E aqui ele vai definir para mim o que é agropecuária.
Vai ser indústria. E aí ele vai me definir o que é indústria. Vai ser comércio? Travou aí pra vocês também? Travou aí? Pra mim, Travou. sim. Eu achei que tinha Travou sido aqui também. Eita! Travou aqui, travou também. Travou geral, cara. Mano, eu nunca vi o Taludo conversando tanto. Vocês pelo menos ouviram eu falar ou eu tava falando aqui ao... Meu Deus do céu. Aleluia, voltou, hein? Pense no internet ruim tá hoje. Estão me ouvindo, gente? Estamos, Sim, professor. senhor. Beleza. Vocês pegaram alguma explicação das atividades ou não? Não. Beleza, sem problema. Vou começar de novo, Sângela. Sem problema. E façam isso. Deu BO? Chama aí, avisa. A gente vai definir no nosso plano de negócio também qual vai ser o setor de atividade que a gente vai trabalhar, que o nosso negócio vai estar. Vai ser agropecuária? E aí ele vai definir para mim aqui o que é agropecuária, né? São negócios cujas atividades principais diz respeito ao cultivo do solo e aí vai. É indústria? São empresas que transformam a matéria-prima em produto acabado e aí continua. É comércio? São empresas que vendem mercadoria diretamente ao consumidor, né? No caso do comércio varejista, lógico. É prestação de serviço? Ou seja, eu só vou entrar com a minha mão de obra? Tá? E aí ele vem para a gente perguntando, e a forma jurídica da sua empresa? Olha que coisa mais linda que é a forma jurídica. Ó, primeiro passo para que a empresa exista tem que ser a sua constituição formal, tá? E para isso, você precisa definir qual vai ser a sua forma jurídica, tá? Por quê? Porque a forma jurídica vai determinar a maneira pela qual a lei vai tratar você, entendeu? Ó, assim como o seu relacionamento jurídico também com os terceiros. As formas jurídicas mais comuns para as micro e pequenas empresas são essas. Ah, professor, por que você está colocando micro e pequena empresa? Porque você não vai começar grande, você tem que começar pequeno. Então, olha só. O primeiro delas é o MEI. Tem alguém de vocês que já é MEI? Não. Microempreendedor individual. Por que você está perguntando, professor? Porque principalmente o pessoal da engenharia elétrica. Tem alguém da elétrica na nossa sala? Todo mundo civil? Beleza. Porque principalmente o pessoal da engenharia elétrica já estão constituindo empresas como microempreendedor individual e prestando serviços, tá? Prestando serviço em quê, professor? Instalação de energia solar, instalação elétrico predial, né? Enquanto não pegam o canudinho de engenheiro, beleza? Então já tem um início, tá? Ou posso ser um empresário individual. Esse cara ele vai exercer atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, tá? Responde com seu patrimônio pessoal. Olha só, o empresário individual, se a empresa dele quebrar e ele tiver uma casa, a justiça vai lá pedir a casa dele para ele poder pagar as contas. Beleza? E o Eireli? Ah, deixa eu te falar, tem uma nova modalidade que eu vou trazer para vocês na próxima aula, que o indivíduo não responde com seu patrimônio pessoal mais, tá? Mesmo sendo empresário individual. A empresa individual de responsabilidade limitada, a Eireli, tá? É uma empresa constituída por uma única pessoa, tá? Que é quem? O dono da empresa total, o dono do capital social inteiro, tá?
Só que a empresa responde pelas dívidas com o patrimônio da empresa e não com os patrimônios do dono. Entendeu? Ah, então qual é mais vantagem eu pegar essa então? Depende, porque vocês se lembram que a forma jurídica é como a lei vai te tratar? O que você está querendo dizer com lei tratar a gente, professor? Eu vou contar para vocês. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que você, se for um microempreendedor individual, você vai pagar uma única taxa mensal para todos os impostos de prestação de serviço que você fizer, ou se você tem uma pequena indústria, ou se você trabalha com artesanato. Entenderam? Então lá você vai pagar os seus R$63, se não me falha a memória, por mês e pronto. Tá? Você pode ter até, se não me falha a memória, R$63 mil ou R$66 mil por ano de faturamento. Tá? E aí vai, porque cada uma dessas aqui é de acordo com o seu faturamento. Alguém levantou a mão? Pode falar. Quem é MEI? Ah, é 81 mil. Beleza. Melhorou. Obrigado. Beleza. Ó, até o ano passado, se não me falha a memória, junho ou julho, era 63 ou 66, não sei. Também não sei se era essa data, mas é por aí. Tá? E aí cada uma delas vai ter uma taxa. Bom, bacana. Keren, responde pra gente aí então, qual é o valor da taxa que você paga mensal? Esse que eu falei mesmo? É R$64. 64, né? Certo. Eu falei 63, né? Tem umas variantes. Tem algumas pessoas que às vezes pagam até menos porque eles não pagam alguma taxinha de ISS, né? Que é prestação de serviço. Certo. Aí às vezes dá uma diferençazinha, mas é sempre essa base. Entre, se eu não me engano, é 61 a 65. Tá. Essa variante. Tá certo. Viu só, gente? Obrigado, Keren. Uma instrução a mais aí pra gente. Beleza. Quando eu falo aqui da Eireli, o cara tá tranquilo, mas ele vai pagar mais imposto por conta disso também. E a sociedade limitada, a famosa LTDA, é a sociedade composta por no mínimo 2 sócios, tá? Que são pessoas físicas ou podem ser pessoas jurídicas. E a responsabilidade de cada sócio ela é limitada a quê? Ao valor das suas cotas. Por exemplo, citando aí a nossa pequena empresa que nós montamos lá, eu, Léa e Flávia, né? Eu tenho 50% e cada uma delas tem 25%. Então eu respondo por 50% da empresa e cada uma delas por 25%. Beleza? Bacana. Tem mais alguma outra coisa? Tem. As SA, as Sociedades Anônimas. Vocês já ouviram falar? Banco do Brasil SA, Santander SA, Bradesco Já. SA. O SA, por quê? Porque são empresas de capital aberto, tá? Então, assim, são empresas que você pode comprar a ação delas. Pode falar, Pedro Henrique. Essas aí são as arrogantes, as brutas. Mais bruta. Vou usar a palavra arrogante não, porque ela é bem pesada, mas é nesse rumo, é nessa linha, tá? E aí ele vai falar pra gente aqui, para que a gente possa sempre estar nos informando com o contador qual vai ser a melhor forma jurídica para nossa empresa. Porque às vezes você fala assim, vou colocar um MEI mesmo e pronto. Mas às vezes o Eireli é melhor do que o MEI em determinada situação, tá? Se a sua empresa tem a possibilidade de galgar mais de R$81 mil por ano, é melhor você já partir para aquilo que você vai ser futuramente, tá? Pode falar, Gabriel. Gabriel levantou a mão errado, foi? Beleza. Tá? E o enquadramento tributário? Aqui entra uma paradinha sinistra, tá? E aí, esse aqui, olha só, o Simples Nacional ele destina-se às empresas que se beneficiarão da redução e simplificação dos tributos.
além do recolhimento de um imposto único. O enquadramento no Simples está sujeito à aprovação da Receita Federal e considera a atividade e a estimativa anual da empresa. A estimativa. Vocês se lembram que eu falei por que procurar um contador? Por conta disso, tá? A lei também prevê benefícios quanto à desburocratização, acesso ao mercado, ao crédito e à justiça e o estímulo à inovação e à exportação. Beleza? Cada um desses vai ter a sua vantagem e as suas desvantagens. Ó, a lei que enquadra o ME, a microempresa, e a pessoa jurídica com receita bruta igual ou inferior a 360 mil, já mudou também esses valores, tá? Isso aqui já é mais de 1 milhão hoje, se não me engano. Se a receita bruta anual for 360 mil ou inferior a 3 milhões e 600, ela será classificada como empresa de pequeno porte. Saiu de micro para empresa de pequeno porte. Para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, o Simples Nacional abrange os seguintes tributos e contribuições: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, CSLL, a gente vai falar já o que é isso aqui, PIS, PASEP, COFINS, IPI, ICM, ICMS, contribuição do sindicato, Seguridade Social Patronal, tá? Também a lei do microempreendedor individual, MEI, que é a pessoa pós-trabalho, aqui ele ainda está falando de 60, tá? Então a gente já alterou isso para 81. E aí ele vai falar para mim que olha, a contribuição social sobre o lucro líquido. Peraí, como é que eu vou saber qual é o meu lucro líquido? O seu contador vai dispor isso, tá? E aí, como sempre, ele vai falar, ó, seu contador é a melhor pessoa para falar para você como é que você vai ficar nessa situação aqui, beleza? E aqui está a descrição dos impostos, né? E o capital social, professor? Qual é o capital social da empresa? O que é e como é que eu vou fazer isso? O capital social, ele é representado por todos os recursos, tá? Dinheiro, equipamento, ferramenta, que é colocado pelos proprietários na hora de montar o negócio, tá? E aí, assim, a gente vai ver mais detalhado sobre essa questão mais à frente, lá no plano financeiro, que é o 5º tópico que a gente vai ver do plano de negócio, tá? E aí você vai saber... Só uma dúvida, professor. Pode falar. Por exemplo, vamos supor que eu quero montar um CNPJ, em tese, para uma chácara que eu vendo, sei lá, carne de porco, certo. Whatever. Entra, por exemplo, o valor patrimonial da chácara entra como capital social? O valor da chácara não entra como capital social. Entendi. Ele vai, por exemplo, aí se eu comprar... Perdão. O valor da chácara, ele pode entrar. Se você tiver uma sociedade, por exemplo, você pode entrar. Porque aí você vai colocar a chácara como sendo um imóvel locado. Tá? Entendi. Ou você não contempla nada e coloca como se o imóvel fosse... coloca o imóvel próprio, né? E pega o mesmo montante da metade do valor da chácara do seu sócio. Ou você pode pagar um aluguel mensal para o uso dela. Ela não entra no contrato social não, tá? O valor dela. Seria a mesma coisa de um prédio, tá certo? Tá. Aí na hora de praticar, ele vai falar pra gente aqui, tudo certinho como é que é. E aí ele vem pra gente aqui nas fontes de recurso. A fonte de recurso é quem vai determinar de que maneira que os nossos recursos vão aparecer para mim implantar essa empresa, né? Para o início das atividades, você pode contar com recursos próprios de terceiros ou dos dois, parte seu e parte terceirizado. O que é esse terceirizado? Terceirizado é dinheiro de banco, tá? Recursos próprios envolvem a aplicação por parte dos proprietários de todo o capital necessário para a abertura da empresa. Já a utilização de recursos de terceiros compreende a busca de investidores ou empréstimos junto a instituições financeiras. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até o presente momento? Não. Tudo certo? Porque aqui a gente finaliza o nosso sumário executivo. Ok? Próxima aula, nós iniciaremos já pegando análise de mercado. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal.
Beleza. Eu gostaria de deixar bem avisado para vocês que qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês têm o número do meu WhatsApp, a gente tem o grupo no WhatsApp, pode me chamar. Se eu demorar a responder, me liga. Se for urgente, pode ligar. Se não, na hora que quando eu conseguir ver, eu respondo. Beleza? Normalmente eu costumo responder logo que eu recebo. Então tá bom, gente. Um abraço para você. Pode falar. Qual que é o tempo para entregar a missão pro senhor lá?